Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui agora, o pré-jogo de Botafogo e América, que se enfrentam mais tarde no estádio Newton Santos. Eu vou estar lá, 7 horas da noite, Fogão brigando para lutar pela manutenção da liderança, na verdade, o Botafogo podendo, inclusive, disparar na liderança, o que pra gente é uma excelente notícia. Vamos torcer muito para que tudo isso aconteça, vamos torcer muito para que dê certo, né? Obviamente, o Botafogo precisa vencer o América Mineiro e seria muito bom também se outros resultados pudessem corroborar. Então eu vou trazer para vocês aqui a possível escalação do Botafogo, os relacionados para o jogo, os relacionados do Luiz Castro para o jogo de logo mais contra o América Mineiro. Vou trazer aqui também a possível escalação do América Mineiro e também vou dar aqui meu palpite, vou tentar dizer aqui mais ou menos o que eu espero desse jogo. Quero contar também com a sua participação aí, deixando seus comentários aí embaixo, depois que a gente tiver, depois que você já tiver assistido o vídeo, né? Deixa seus comentários aí também, que eu quero interagir com você, quero bater um papo, beleza? Olha só que antes de eu começar a falar tudo isso, você aí vai me quebrar um galho. Você vai deixar o seu like, você vai se inscrever aqui na Rádio Botafogo, porque a gente já está chegando, né, fazendo essa contagem regressiva maravilhosa para chegar nos 50 mil inscritos logo. E você também vai considerar tornar-se membro da Rádio Botafogo. Se você acredita no nosso trabalho, gosta do nosso trabalho e quer apoiar o nosso trabalho, você pode escolher um dos 5 planos aí do nosso plano de membros, do nosso plano de sócios. Você pode ser sócio da Rádio Botafogo e isso ajuda demais na manutenção do nosso canal e faz com que a gente cresça cada vez mais e a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Olha só, o Botafogo relacionou, né, os jogadores, né, o Luiz Castro, o Botafogo anunciou a relação dos jogadores que vão para o jogo contra o América. Então, os relacionados do jogo são esses aqui, na verdade, né? Os goleiros são Perry, Douglas Borges e Igor Gabriel, nenhuma novidade aqui no front. Os laterais, né, o Daniel Borges, o Di Plácido, o Marçal e o Hugo. Aqui é uma coisa interessante, porque Daniel Borges e Di Plácido foram relacionados e Rafael não. Aqui a gente já tem uma ausência. Os relacionados, os zagueiros e volantes relacionados são Adrielson, Cuesta, Sampaio e Segovia, nenhuma novidade aqui também. Agora, volantes, prestem bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma coisa interessante. Ele tem, na verdade, 3 volantes de ofício, né, para levar a campo amanhã, para levar a campo hoje à noite, aliás. O Tietê, o Marlon Freitas e o Kaique, né? E o Lucas Fernandes eu coloquei com asterisco, porque o Lucas Fernandes pode fazer essa função também, né? Pode fazer como segundo volante ali e tal, embora a gente saiba, né, que o Lucas Fernandes, o jogo dele se desenvolve muito melhor quando ele faz a função ali do Eduardo. E a gente também tem aqui os relacionados nas meias, nas pontas e o centroavante. Nas meias a gente tem o Eduardo, da função ali dele, somente o Eduardo, e aí de novo eu coloco o Lucas Fernandes com asterisco. A novidade aqui é o Piazon e o Raí. Lembra que eu estava falando dos volantes, né? O Gabriel Pires é uma das ausências e o Danilo Barbosa também já seria esperado uma outra ausência, né, do Botafogo. Por isso que eu estou esperando que o Gabriel Pires seja preservado para o jogo de quarta-feira, na verdade. Os pontas são Júnior Santos também com asterisco, já falo sobre isso. Vitor Sá, Sauer e Luiz Henrique, né? Sauer e Luiz Henrique, né, completando aqui a lista, na minha opinião, é muito provável que ele entre com Sauer e Luiz Henrique. Já estou falando da escalação, mas já vou chegar nela daqui a pouquinho. E centroavante mesmo de ofício, a gente só tem o Janderson. Por isso eu coloquei o Júnior Santos aqui com asterisco, porque é muito possível que o Júnior Santos também possa vir a ser utilizado como centroavante no jogo de logo mais. O Botafogo tem como desfalques, né, como eu já havia dito para esse jogo, o Gabriel Pires, o Rafael, o Matias Segovia e o Danilo Barbosa. Todos esses jogadores aqui, eu não sei o Danilo Barbosa com certeza, tá? Mas Gabriel, Rafael, Matias Segovia nem viajaram para o Peru, né, para o jogo contra o César Valerro, ficaram no Rio de Janeiro se preparando, na verdade, se recuperando, e acredito que eles estejam sendo preparados para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, que vai ser uma batalha. O Botafogo precisa reverter um resultado, né, que a gente perdeu o jogo de ida por 3-2 de virada. Por isso que eu estou achando que o Botafogo, né, deve vir a campo, né, com a seguinte escalação: PR. Eu acho que ele vai entrar com o Di Plácido, porque se ele estiver preparando o Rafael para quarta-feira, ele vai entrar com o Di Plácido se a coisa complicar. E tem um detalhe importante nisso aí, porque o Di Plácido é um dos jogadores pendurados do Botafogo, tá? Isso é uma coisa importante a ser dito. O Botafogo tem como jogadores pendurados o Di Plácido, o próprio Rafael, o Marçal e o Eduardo. Como o Rafael não foi relacionado para o jogo, ele deve entrar com o Di Plácido e o Daniel Borges pode entrar no decorrer do jogo. Se o Di Plácido for amarelado, tem essa coisa também, porque o Di Plácido costuma tomar bastante cartão amarelo, né? Tanto é que ele está
pendurado. Por isso que eu acho que ele entra com PR de Plácido, ele entra com a zaga titular, Adrielson, Cuesta, e não sei, mas eu tô sentindo que amanhã ele entra com Hugo, ao invés do Marçal, porque o Marçal jogou o jogo inteiro contra o César Valerro. Por isso que eu acho que ele deve apostar no Hugo, para preservar o Marçal, para a gente contar com o Marçal, né, mais inteiro, mais completo para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Então, a minha zaga seria essa. Na volância, né, os jogadores ali que eles devem, que ele deve escalar, né? Eu não consigo ver ele abrindo mão do Tietê e não consigo ver ele abrindo mão do Marlon Freitas, infelizmente. E eu falo infelizmente não é por causa dos jogadores, não é porque eles precisam descansar, eles precisam de uma rodagem. O Kaique estar nessa lista, para mim, é mais uma vez uma excelente novidade. Eu esperava que o Kaique fosse ser utilizado contra o César Valerro, infelizmente acabou não sendo, e agora a gente tem a oportunidade de ver o Kaique, de repente, entrando no decorrer do jogo. Mas eu acho que para iniciar o jogo deve ser com Marlon Freitas e Tietê. E aí eu acho que ele também vai dar um descanso para o Eduardo, por isso que ele deve entrar com o Lucas Fernandes fazendo a cabeça do triângulo do meio de campo do Botafogo. Então esse seria o meu meio de campo. Nas pontas, eu tenho a leve impressão de que ele entra com Sauer, ele deve entrar com Luiz Henrique também, ao invés do Vitor Sá, e deve entrar com Júnior Santos, né, como centroavante. Eu não gostaria que ele fizesse isso, sinceramente. Por mim, ele entraria com Júnior Santos na ponta, pode ser até o Luiz Henrique, não tem problema, mas eu preferia o Vitor Sá, obviamente, né, por uma questão de recomposição, de ajuda na marcação, até porque é o Hugo que vai estar do lado esquerdo, e o lado direito de ataque do América Mineiro, principalmente com o Everaldo, costuma complicar bastante a nossa vida. Então, assim, para o Hugo não ficar tão desamparado, entraria com o Vitor Sá. E aí, se ele fizer isso, né, se ele entrar com Júnior Santos e Vitor Sá, ele teria que entrar com o Janderson como centroavante. Meu querido amigo Cello aposta no Janderson, o Gui também, né, Tática também aposta no Janderson. Não seria uma má ideia entrar com o Janderson, né? Para isso que o jogador está no elenco, eu acho que ele tem que entrar, tem que mostrar serviço, e a chance que ele tem de mostrar serviço. Até porque o time do América Mineiro, né, é uma equipe que todo mundo sabe, é muito bem organizada pelo Mancini. É uma equipe que vem há pelo menos 2, 3 anos assim, fazendo excelentes campanhas no Campeonato Brasileiro. Ano passado, infelizmente, não se classificou. Olha eu aí, infelizmente. Ano passado não se classificaram para a Libertadores, ficaram quase lá, mas no ano anterior haviam se classificado para a Libertadores. Mas é uma equipe, na verdade, que tem um sistema de jogo muito bem definido, que tem uma troca de bolas muito rápida no ataque e também tem uma saída muito rápida para o ataque. Tem muita gente aí cravando que o América Mineiro vem amanhã para o estádio Newton Santos para jogar de forma defensiva, de forma toda fechadinha, estacionando o ônibus. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso, até porque o desespero está todo do lado do América Mineiro, que precisa pontuar. Ao mesmo tempo que eles precisam pontuar, eles têm alguns problemas, tá, que eu vou falar aqui para vocês agora. Mas a provável escalação do América Mineiro, que eles devem vir para o jogo contra o Botafogo, é Cavicchioli, Marcinho, Maidana, Ricardo Silva e Marlon, né, na defesa. Marcinho aquele mesmo, Marcinho, lateral direito que jogou no Botafogo, que está pendurado, tá? E aí isso tem uma implicação. Marcinho e Maidana estão pendurados aqui na defesa. O Alê também está pendurado. E eles podem vir com Alê, Juninho e Benítez. O Juninho, que vem sendo muito criticado pela torcida americana, na minha opinião, um excelente jogador, mas é um jogador que tem uma história muito bonita no América Mineiro, mas vem sendo muito criticado por conta das últimas atuações dele. Everaldo, Mastriani e Aloísio. Na minha opinião, Everaldo é um jogador muito perigoso, principalmente quando ele cai do lado direito do ataque do América Mineiro, e a gente vai ter o Hugo do lado esquerdo. É isso que me preocupa mais, por isso que eu gostaria do Vitor Sá jogando por ali. Sem querer ser muito repetitivo, obviamente. Não, os pendurados do time do América Mineiro são o Maidana, o Lucas Cal, que não está aí na nossa provável escalação aí, o Alê e o Marcinho. Isso é um detalhe muito importante que a gente tem que levar em consideração, porque o Mancini sabe que ele tem um elenco muito curto nesse momento, ele tem uma disputa dificílima contra o Internacional no meio de semana pela Copa do Brasil, onde o América já tem a vantagem, né? Tá com vantagem de 2-0, mas é um Internacional, então ele sabe o tamanho do desafio. Embora o América Mineiro esteja na zona de rebaixamento, eles sabem que dá para passar de fase, aí colocaria mais 4 milhões e bordoada no caixa do clube, então eles estão pensando nisso também. Só que no final de semana seguinte eles pegam o Corinthians,
no Estádio Independência. O Corinthians, né, que vem muito mal, que amanhã pega o Fluminense. Tá vendo como é que o Campeonato Brasileiro é maneiro? Porque uma coisa vai ligando na outra. Olha que legal isso. Eles pegam o Corinthians no Estádio Independência e as chances de vitória, se você tenta se colocar na cabeça do Mancini agora, chances de vitória mais concretas, Botafogo ou Corinthians? Botafogo no estádio Newton Santos, que vem atropelando todo mundo, ou Corinthians no estádio Independência, onde o América é forte e consegue a maioria dos seus resultados, o melhor dos seus resultados? Na cabeça do Mancini tá vendo isso. Por que eu tô dizendo isso? Porque alguns jogadores que são fundamentais para ele, principalmente o Maidana, que é o melhor zagueiro que ele tem, tá pendurado. Se toma o terceiro amarelo, fica fora do jogo contra o Corinthians. O Marcinho é o único lateral direito que ele tem à disposição nesse momento, porque os outros estão machucados. E aí, se ele perde o Marcinho, ele vai ter que improvisar contra o Corinthians, né? Então, eu tô falando isso, e tem um Alê também no meio de campo. Eu tô falando isso porque se ele arriscar entrar com esses 3 jogadores, ele pode perder esses 3 jogadores para o jogo contra o Corinthians, e aí ele pode colocar, inclusive, em xeque a possibilidade de uma vitória sobre um adversário que vem muito mais fraco do que o Botafogo, obviamente muito mais fraco do que o Botafogo nesse momento do campeonato, que é o Corinthians. Então, não seria nenhum absurdo os técnicos que vêm para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos fazerem contas, né, de conseguirem aqui pelo menos um empate, e agora a derrota não seria nenhum absurdo. Tá? Não que eles queiram a derrota, não que eles desejem a derrota, mas não seria nenhum absurdo perder para o Botafogo no estádio Newton Santos. Nesse momento, eu acho que a maioria dos técnicos que estão vindo para cá, principalmente dos times da parte de baixo da tabela, devem estar pensando mais ou menos dessa forma, né, nos seus planejamentos assim para o restante da temporada. Então, não se surpreendam também se o time do América Mineiro não entrar, né, com força máxima. Esse detalhe é uma coisa muito importante. E aí, isso dá para o Botafogo uma folga, isso dá para o Botafogo a possibilidade de entrar com jogadores que precisam jogar hoje, para que na quarta-feira o Botafogo também consiga entrar com força máxima. Desnecessário dizer que a gente vai ter o desfalque do nosso principal jogador, que é o Tiquinho Soares, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. Vai fazer muita falta, obviamente que vai fazer muita falta, mas eu confio que o Botafogo faça uma excelente partida e consiga a vitória sobre o América Mineiro. É importante a gente conseguir essa vitória porque às 6h30 da tarde o Palmeiras vai estar enfrentando o Atlético Mineiro lá no estádio Mineirão. Um jogaço que influencia, que diz respeito diretamente ao Botafogo. Por quê? O Atlético Mineiro, nesse momento do campeonato, né, tá com, deixa eu ver aqui, tá com 13 pontos. E o Palmeiras é o vice-líder com 15. Em caso de vitória do Galo, o Galo subiria para 16 pontos. E em caso de empate, né, o Palmeiras ficaria com 16 pontos e o Galo subiria para 14 pontos. Em caso de vitória do Palmeiras, eles iriam a 18 pontos. Em caso de vitória do Botafogo, a gente vai para 21. Melhor cenário nessa situação aí, Palmeiras perder o seu jogo ou empatar. Ou seja, a vitória do Galo colocaria o Galo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ou seja, né, a torcida deve estar muito mobilizada lá pelos lados de Belo Horizonte. Alô, meu amigo Betão, dá aquela força aí pra gente, por favor. E com certeza, né, o time do Galo vai vir muito mordido, porque também vem numa sequência muito boa, e o time do Palmeiras, né, embora seja o vice-líder do campeonato, vem de jogos bem irregulares, né, com empate, perda de pontos, assim, inclusive dentro do próprio Aliança, como foi o empate contra o RB Bragantino naquele jogo, né? Então, o Botafogo pode, né, abrir 5 pontos de vantagem para o vice-líder, né, no melhor dos cenários. O vice-líder pode ser tanto o Palmeiras quanto o Galo, no melhor dos cenários. No pior dos cenários, o Botafogo manteria a distância de 21, de 3 pontos, né, em caso de vitória do Palmeiras, o Palmeiras subindo para 18, o Botafogo permanecendo com 21, beleza? Agora, importante dizer também, São Paulo, né, venceu o seu jogo, seria ideal ali o Goiás ter conseguido segurar o empate até o finalzinho ali, mas o São Paulo vem numa sequência espetacular com Dorival Júnior, muito técnico, muito competente, e o São Paulo pode até não estar jogando o futebol mais vistoso do Brasil, mas jogando com muita competência e com muita eficiência, e isso realmente faz com que a equipe comece a somar pontos e comece a brigar ali em cima na tabela. Mas o São Paulo já jogou, então o São Paulo já chegou nos seus 15 pontos. O Grêmio
derrotou o Atlético Paranaense. Isso é uma coisa interessante para a gente notar, porque a gente pega o Atlético Paranaense na semana que vem, 2 vezes, a primeira pela Copa do Brasil aqui no estádio Newton Santos, depois a gente volta na Arena da Baixada para jogar pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense que não teve o Fernandinho e o Grêmio não teve o Soares, porque o Soares pede para não jogar em estádios de grama sintética. E o Atlético Paranaense sem o Fernandinho perde muito, mas perde muito da sua força ali no meio de campo, porque é um jogador realmente excepcional. Na virada contra o Botafogo, ele foi praticamente o cara ali que, né, foi o maestro daquele meio de campo. Então a gente ganha muito com a perda, né, do Fernandinho pelo lado do Atlético Paranaense. Por isso que eu estou falando isso, porque a gente precisa olhar para o Atlético Paranaense em 2 etapas, no jogo da Copa do Brasil e depois para jogar lá, e a gente tem a possibilidade de vencer, de não dar o mole que a gente deu quando a gente perdeu do Atlético Paranaense, quando a gente estava vencendo por 2-0, beleza? Então, desses times que estão aqui no top 10, né, praticamente todos já jogaram, com exceção do Fluminense, né? Deixa eu ver quem mais Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro. É por isso que eu estou falando que a tabela está ficando muito favorável para o Botafogo, né? Se o Fluminense, por exemplo, tropeça amanhã no Corinthians, né? Vamos torcer muito para o Vanderlei Luxemburgo começar a recuperar, né? Começar a fazer um trabalho de recuperação lá no Corinthians. Se o Fluminense tropeça, né, no Corinthians lá também, o Fluminense vai a 14 pontos, né? Na verdade, fica com 14 pontos, bem distante do Botafogo. Então, o Corinthians amanhã precisa fazer a parte dele também. Já falei aqui do Atlético Mineiro, já falei também do Palmeiras, né? Então, a situação do Botafogo para amanhã é muito, muito favorável, e o Botafogo precisa entrar em campo amanhã muito determinado, com sangue nos olhos, para tentar resolver logo o jogo no primeiro tempo, inclusive para que a gente consiga rodar melhor o elenco no decorrer do segundo tempo. É por isso que eu acredito em força máxima que ele puder. Quando eu falo força máxima, não significa time titular. Força máxima seriam os jogadores mais fisicamente preparados para estar em campo amanhã, mais descansados para estar em campo amanhã, para que a gente consiga imprimir um ritmo muito forte, sair com resultado positivo, não garantido, mas um resultado positivo no primeiro tempo, para a gente conseguir fazer as alterações necessárias no segundo tempo. Por favor, sem invencionices. Piazon, na hora que eu vi na lista dos relacionados, me deu frio na espinha. Você aí que gosta do Piazon, né, já saiba que o Piazon não vai renovar com o Botafogo não vai exercer o direito de compra sobre ele. Eu acho que o Piazon foi mais relacionado para esse jogo, porque em caso, né, que o Botafogo precise realmente rodar o elenco ali, o Piazon é um jogador que ainda pode, de repente, fazer a função ali pela direita, para tentar fechar o corredor, caso você precise jogar o Júnior Santos para fazer a função de centroavante ali, porque pelo menos isso o Piazon ajuda a fazer bastante, ajuda a fechar bastante o corredor, ajuda a marcação, e isso desafoga bastante para o lateral direito. São possibilidades. Meu palpite para amanhã, 3-1 para o Botafogo, porque eu acho que esse time do América é perigoso, né? Sempre vai fazer um gol no Botafogo, mas tá na hora da gente exorcizar esse fantasma que é o América Mineiro, que vem tendo, na verdade, muitas vantagens sobre o Botafogo nos últimos confrontos, nos últimos anos, né? Tá na hora da gente exorcizar isso de vez. Acredito na vitória do Fogão, e você, acredita na vitória do Fogão? Qual o seu palpite? Qual o seu placar? Coloca aí embaixo nos comentários para mim, que eu quero saber. Coloca aí se você concorda, discorda com alguma coisa que eu tenha falado aqui. Não tem problema discordar. A gente vive num país democrático, o importante é você colocar aí a sua opinião. Lembre-se, deixou seu like, se inscreveu aqui, você faz o favor, se inscreve aí na Rádio Botafogo e também considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. Por menos de R$5 você pode começar a apoiar no nosso canal. Beleza? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB, tem arquibancada depois do jogo, se liga aí, eu vou estar lá no estádio Newton Santos para ver a vitória do Fogão, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau!